Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade, então, à nossa classe única na Escola Bíblica Dominical, aqui no Sermão do Monte. Nós temos as nossas limitações, estamos tentando fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? Mas vamos continuar orando para que em breve nós possamos estar juntos, né? Então, como muito bem lembrado pelos nossos irmãos, vamos iniciar o nosso tempo então, com um momento de oração. Oremos. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a Tua Palavra nas nossas mãos, de podermos realmente meditar, aprender mais de Ti, e que o Senhor nos capacite, Deus, a ter uma atenção redobrada sobre esta Palavra maravilhosa, que o Senhor nos constranja e nos ensine, Senhor, abra o nosso entendimento, para aplicarmos a Tua Palavra nas nossas vidas, dia após dia. Ser com cada um dos meus irmãos, e entregamos esse tempo agora nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós já temos dado aí passos pelo Sermão do Monte, que encontra-se ali em Mateus, capítulo 5, vai até o capítulo 7, né? E a ideia é que nós estejamos estudando isso sempre nos períodos de férias. Estamos adiantando, né? Mas então, vamos retornar e lá no final do ano, no outro período de férias, nós continuamos, então, ainda dando passos no Sermão do Monte. Nós vimos que o caráter, né, e a bem-aventurança dos cidadãos do reino foram descritos, né, nas bem-aventuranças ali, dos versículos 1 ao versículo 11 do capítulo 5, e como consequência a perseguição do mundo, no versículo 12. Nos versos 13 a 16, na semana passada, nós vimos que estes versos eles apontam para a missão exclusiva e distinta da igreja frente a esse mundo hostil. Então, cumpre-nos viver vidas retas que apontam para Cristo, né, glorificando a Deus Pai. Então, os versos 17 e 20, que é o texto, a porção que nós vamos olhar hoje, eles servem como uma espécie de introdução geral aos detalhes específicos que Jesus dará em todo o Sermão do Monte, no que diz respeito a uma vida de retidão que caracteriza o crente. E aqui dois pontos centrais, né? Então, vamos acompanhar os nossos slides, né? Jesus, ele afirma que o seu ensino ele estava em absoluta harmonia com o ensino das Escrituras, com o ensino do Antigo Testamento. Então, ele endossa o cânon do Antigo Testamento. E o outro ponto também central, né? Jesus ele está deixando claro aqui nessa porção que ele está em total discordância com os ensinamentos dos fariseus e dos escribas. Então ele denuncia os falsos ensinos dos fariseus e dos escribas sem medo da confrontação direta a estes homens ali, tido em autoestima, né? Os religiosos ali daquela época. Então vamos ler juntos Mateus 5, 17 até o versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, o relacionamento entre a ética do reino e a lei de Deus, ele é definido aqui nessa porção. Jesus ele apresenta o conceito de justiça que vai além da mera observância da lei, porque exige, né, uma obediência interna, de coração, ao espírito da lei. Definição que você encontra no foco. Jesus, então, ele combate a pretensa conformidade externa à letra da lei. O Jones, no seu livro, ele vai destacar
a importância de nós distinguirmos 3 vocábulos ao estudar essa passagem. Então vamos olhar rapidamente para esses vocábulos, né? Lei, conforme ela é entregue aos filhos de Israel, ela consistia, né, vamos dizer assim, em 3 porções, né? A moral, judicial e cerimonial. A lei moral, ela consistia nos 10 mandamentos e outros grandes princípios morais que foram firmados de uma vez para sempre. A lei judicial, ela já tinha em vista a legislação dada para a nação de Israel, indicando como que os israelitas deveriam, né, se conduzir em relação ao próximo. E a lei cerimonial, ela envolvia ali tudo em torno dos holocaustos, dos sacrifícios, dos ritos, né, as cerimônias ligadas à adoração no templo e em outros lugares ali. O outro vocábulo, profetas, os profetas, né? Aqui nessa passagem ele aponta para tudo quanto nós encontramos nos livros proféticos do Antigo Testamento. Os profetas, eles ensinavam a lei, interpretando e aplicando-as, né? Então eles dirigiam-se à nação e revelavam que as dificuldades do povo deviam-se ao fato deles não estarem observando a lei de Deus. Assim faziam os profetas, né, porque a sua incumbência básica era chamarem ao povo de volta a verdadeira compreensão da lei. E em adição eles prediziam o aparecimento do próprio Messias mesmo, né? Então, se nós formos ler ali os profetas maiores, os profetas menores, né, nós vamos ver várias profecias a respeito do Messias, a respeito do Senhor Jesus. A palavra cumprir, essa palavra aqui, ela não quer dizer terminar, acabar, nem significa acrescentar alguma coisa ao que já havia sido iniciado. O verdadeiro sentido aqui dessa palavra, né, é cumprir no sentido de prestar plena obediência, literalmente, né, levando até as últimas consequências tudo quanto fora dito e declarado na lei e nos profetas. Então aqui nós já temos, olhando para esses 3 vocábulos, né, somos capacitados a fazer uma leitura correta a respeito do que está acontecendo aqui nesses versículos 17 a 20. Então o primeiro ponto central que eu quero olhar mais de perto aqui, né, que já mencionei. Jesus afirma que o seu ensino estava em absoluta harmonia com o ensino das Escrituras, com o ensino do Antigo Testamento, né? Ele, dessa forma, ele está endossando, certificando, inclusive, todo o Antigo Testamento, né? Então, quem crê em Cristo Jesus, e uma vez que ele está endossando o Antigo Testamento, os profetas, a lei, então, necessariamente, não pode desprezar a lei, os profetas, o Antigo Testamento, certo? Então, nós cremos nos 66 livros da Palavra de Deus e devemos realmente levar em consideração os propósitos de Deus, o que Deus tem para nós em toda a sua palavra, né? Não só o Novo Testamento, né? Nós consideramos sim o Antigo Testamento, né? Até para compreender o Novo Testamento e por aí vai. Então os versículos 17 e 18, né, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, Jesus está prestes a denunciar a religiosidade farisaica diante da lei, né? Os escribas e fariseus, eles tinham uma reputação por serem os guardiões da lei ali, né? E eles olhavam para Jesus como alguém que queria romper os laços com o passado, vamos dizer assim. Então, o episódio em que Jesus cura no sábado poderia ser um exemplo disso, né? Levantado por eles ali, desse pretenso rompimento de Jesus com o passado, com a lei, com os profetas. Daí Jesus destacar, né, a verdade de que ele não veio para revogar a lei ou os profetas. De que no fim das contas, a justiça por ele apresentada não era nenhuma novidade. Jesus não está apresentando algo novo quando ele está aqui proclamando o Sermão do Monte, né?
Jesus está deixando muito claro aqui de que o seu ministério não estava em conflito com o Antigo Testamento, mas que estava em harmonia com ele. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus veio para cumprir os preceitos da lei e os ensinamentos dos profetas até as últimas consequências. Nem um i ou um tio jamais passará da lei. O Antigo Testamento ele foi originalmente escrito nas letras, em hebraico, nas letras hebraicas. E a menor delas é o Yod, que soava como um i. E o Keraia, traduzido por tio, é um prolongamento muito pequeno, um sinal que distingue uma letra hebraica da outra. Não sei se a pronúncia dessas letras estão certas aqui do jeito que eu coloquei aqui, mas a segunda letra do alfabeto hebraico, chamada Bet, ela tem uma leve extensão, como vocês podem estar vendo aqui, que eu botei no slide, no canto inferior à direita, para distingui-la da letra Kaf. Então é como se nós disséssemos que com respeito ao cumprimento do Antigo Testamento, nenhum T ficará sem o traço e nem o I sem o ponto. Porque é um pequeno detalhezinho aqui nessa letra que faz a distinção. E Jesus ele está se referindo a isso. Nem a menor das letras e nem o menorzinho dos sinais que mudam ali o significado, claro, mas nenhum deles sumirá da lei do Senhor. Jesus estabelece, então, que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe caligráfico de seu texto deverá desaparecer. Então, para deixar muito claro, o meu discurso, o meu ministério, a minha vida, ela não se contrapõe à lei, ela não se contrapõe ao que os profetas disseram, muito pelo contrário. Então Jesus afirmou que ele não viera ao mundo para destruir e nem mesmo para modificar, seja no que for, o ensino da lei e dos profetas. Isso por si só já é um contraste grandioso em relação aos escribas e fariseus, que acrescentavam uma carga de tradições à lei. Ou seja, não era Jesus que menosprezava a lei e os profetas. Eram os escribas e os fariseus que, ao acrescentarem as tradições, acabavam por desprezar a lei, os profetas, a essência da lei e dos profetas. Então, Jesus confere ao Antigo Testamento, a lei, a devida honra. O que causava a repulsa dos religiosos era o não cumprimento do jugo criado por eles. Então, a religião deles era um legalismo de regras e normas detalhistas, mas, sobretudo, a afirmação de que a lei e os profetas apontavam para Jesus. Isso certamente inquietava o coração destes homens que negavam o Senhor Jesus como o Filho de Deus, o Messias tão esperado. Então, na verdade, no Sermão do Monte, Jesus ele faz uma exposição correta da lei, rejeitando a interpretação superficial. Interpretando corretamente. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Então o propósito não é mudar a lei, nem anulá-la, mas revelar a profundidade do seu significado. Então Jesus afirma a permanência da lei até que seja cumprida e exige-se a obediência à lei dos cidadãos do reino de Deus. Então, basicamente é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele afirma a permanência da lei, ao mesmo tempo que exige que os seus seguidores, que aqueles que são cidadãos do reino, vivam em obediência, de fato, a essa lei. O segundo ponto central aqui, já mencionado também, Jesus ele está em total discordância com os ensinamentos dos fariseus e dos escribas. Os versículos 19 a 21 ali. Os escribas e os fariseus, 19 ao 20, Então, os escribas e os fariseus, eles levantavam a acusação de que Jesus ele estaria desprezando a lei e os profetas. E Jesus responde,
afirmando que, na verdade, são eles, os mestres da lei e os escribas, que não estão em sintonia com Moisés. Então, no versículo 19, Jesus dá uma indireta ali, que na verdade é uma grande direta, né, para eles. Ele diz, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Então, eram os escribas e fariseus que ensinavam. Daqui, então, a direta aí para estes homens, né? E eles ensinavam errado, colocando um jugo desnecessário sobre a vida de todos, né? Então Jesus está combatendo essa obediência externa e formal, uma certa racionalização das atitudes, né? Uma conformidade rígida à lei, sem a intenção de levar em conta as motivações do coração, que é basicamente esse o perfil destes homens aqui, tanto dos fariseus quanto dos escribas. Jesus não estava dizendo, portanto, que Moisés estava errado. Ao contrário, ele afirmava que os mestres da lei tinham abandonado Moisés quando eles faziam uma nova interpretação da lei ou assumiam uma postura de concessão ao que a lei pedia, né, tendo em vista os seus interesses particulares. Tem até aquele episódio, né, em que eles são exortados com relação à oferta que eles estavam... Eu não posso ajudar os meus pais, porque essa oferta aqui ela foi dedicada ao Senhor. E com isso eles, dando uma justificativa muito aparentemente pura, né, diante de todos, né, religiosa, eles deixavam de honrar pai e mãe, cumprindo de fato com o mandamento. Então tinham uma aparência de piedade, mas na verdade não cumpriam a lei e não entendiam, distorciam os princípios. Né? No caso específico desse exemplo, deixavam de honrar pai e mãe. Então, Jesus, nesse sentido, então, Jesus ele denuncia que os mestres da lei, na verdade, leram e não entenderam a lei. Né? E a partir do versículo 21, aí ele passa a explicar as implicações práticas e éticas da lei em conformidade com os valores do reino. É por isso que ele depois começa, ouvistes o que foi dito aos antigos. Né? E aí ele vai dando a interpretação correta a respeito da lei. Então, Jesus ele vai rejeitar a tradição e não a lei. Ele não vai rejeitar Moisés. Então, quando Jesus aponta os dois maiores dos mandamentos, por exemplo, amar a Deus, né, e ao próximo, ele está fazendo o quê? Justamente apontando para a lei de Deus. Ou seja, Jesus reforça a lei. Né? Jesus reforça a lei, mas nós precisamos novamente frisar que a lei foi reforçada, por Jesus, nada tem a ver com os preceitos legalistas impostos pelos fariseus e pelos escribas. Né? Então a justiça do reino ela está em plena consonância ali com os princípios morais do Antigo Testamento, mas não tem relação alguma com a interpretação e aplicação dos mestres da lei da época. O versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse versículo aqui ele é de fácil entendimento quando nós compreendemos a acusação que Jesus faz a estes dois grupos. Eles não andavam em conformidade com a justiça revelada por Deus. Eles contentavam-se com uma justiça, como eu já disse, meramente externa. Os escribas, eles eram os expositores do Antigo Testamento. Eles passavam a vida ensinando e expondo a lei, e em virtude disso eles tinham a atenção de todos. Os fariseus, por sua vez, eram aqueles que faziam de tudo para que todos crescem que eles eram obedientes aos seus ensinos. Eles se destacavam por uma aparente piedade. Eram indivíduos que se separavam dos outros e assim eles faziam, por terem formulado ali um código, né, sobre os atos cerimoniais vinculados à lei. Um código mais rígido do que a própria lei, propriamente dita, de Moisés. Então, para o judeu ortodoxo, nos tempos de Jesus,
A obediência a Deus envolvia a observância de milhares de regras e estatutos legalistas, né? Eles consideravam literalmente essas meticulosas disposições ali como questões de vida ou morte, né? Que eles tinham que ver com o seu destino eterno, né? Então, cumprir cada detalhezinho da lei, né? Isso os salvava, né? A vida deles dependia do cumprimento, né, dessas inúmeras leis criadas por eles. Durante muitas gerações, a lei dos escribas ela se transmitiu de maneira oral e ela foi conservada na memória de geração após geração ali dos escribas, né? Lá pelos meados do século III depois de Cristo, então ela foi posta por escrito e aí se codificou um resumo dessa tradição oral. Este resumo se conhece como a Mishnah, né? Ela contém 63 tratados sobre distintos temas relacionados com a lei. E no nosso idioma ela constitui um volume de umas 800 páginas. Então, a erudição judia posterior a tudo isso, né, ela se ocupou de escrever comentários dessa Mishnah, né? Estes se conhecem então como os Talmudes. Então, o Talmud de Jerusalém ele está contido em 12 volumes. E o Talmud da Babilônia alcança, na sua versão impressa, 60 volumes. Então, ao longo da história, né, os eruditos judeus aí, eles foram explicando a lei, e depois explicando o comentário sobre a lei, e depois explicando o comentário sobre o comentário da lei, e aí criaram-se volumes enormes, né? Então o Talmud é uma obra sobre uma obra sobre uma obra, né? É o conjunto de muitos pensamentos distintos, todos reunidos em um único corpo. Então tudo o que se refere à lei judaica tem que ter como base o Talmud. Ou seja, o judeu tradicional ele não pode tirar da sua própria mente a aplicabilidade de alguma lei judaica. Ele precisa sempre estar baseado naquilo que são os comentários dos judeus ao longo da história no Talmud, né? Então o Hendrick, nesse livro, tem um comentário aqui do Novo Testamento de Mateus, né, volume 1, ele que tem o volume 2 também, ele resume os dois tipos de justiça contrastados nos evangelhos em relação à justiça dos escribas e dos fariseus, né? A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer o coração, não traz vida, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, porém por dentro estão cheios de extorsão e intemperança. Mateus 23, 25. A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer a mente, né? Então, na verdade, esse combo, né, coração e mente, na Bíblia são a mesma coisa, né? Mas, capítulo 15, versículo 6, vocês anularam a palavra de Deus por causa da sua tradição. A justiça dos escribas e dos fariseus é de autoria própria. Eles eram justos aos próprios olhos, né? Essa justiça também ela tem uma outra característica, né? Ela glorifica o ego. Lá em Mateus também, capítulo 6, 1 e 2. Guardem-se de exercer a sua justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não terão galardão junto de seu Pai Celeste. Quando, pois, você der esmola, não toque trombeta diante de si, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, a justiça recomendada por Jesus é o contraste disso tudo. Ela é genuína, interior, satisfaz o coração. Ao mesmo tempo, satisfaz a mente porque é honesta, é confiável. É uma justiça dada por Deus que tem fome e sede de justiça, né? E aí aquele que assim vive, então é saciado, como nós já vimos, né? Então é uma justiça que glorifica a Deus. Jesus, ele cumpriu cabalmente a lei. Ele cumpriu em sua vida pela observação constante dos seus preceitos. Ele cumpriu em seus ensinos
pela pregação ética do amor que cumpre a lei, ele cumpriu em sua morte, pela satisfação das suas exigências. A cruz só pode ser plenamente compreendida à luz da lei. O que estava acontecendo na cruz é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele estava recebendo em seu próprio corpo a penalidade prescrita pela santa lei de Deus contra o pecado. A lei condena o pecado e a condenação por ela proferida é a morte, conforme a gente pode observar em Romanos 6, 23. O Senhor Jesus, ele foi até as últimas consequências para cumprir toda a lei. Para cumprir toda a lei. Jesus deseja que a justiça do reino seja evidenciada por seus discípulos por meio do Espírito Santo. Quando alguém é alcançado pelo Evangelho, é tomado pelo desejo de obedecer a Deus de coração, não só de fachada, né? A justiça superior, ela é vivenciada por aqueles que estão debaixo da nova aliança. A justiça do crente se baseia na justiça de Cristo, que lhe foi imputada e obtida pela fé, que o capacita a viver justamente. Só essa pessoa poderá entrar no reino que Cristo proclamou. Esse capacitar a um viver justo, ele deve nos livrar de uma maneira legalista de lidar com a lei, que acha que será justificado pelo observar preceitos externos da lei, o que é impossível, e o conduz a uma atitude farisaica, né? Uma atitude até mesmo de julgamento, um julgamento inconsistente, porque não se firma nas escrituras verdadeiramente, mas nos seus achismos, né? Nas suas considerações pessoais sobre o que é certo e o que não é, né? E acaba se esquecendo da essência, né? Então, esse capacitar que vem do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo habitando em nós, ele nos capacita a um viver justo e ele então nos livra dessa maneira legalista e também nos livra da maneira libertina, que despreza a lei, né, porque quer viver uma vida sem limites, sem repreensão. Né? Então nós não estamos nem no extremo e nem no outro. Né? Quem está em Cristo ama os mandamentos do Senhor, se deleita no cumprimento da lei, né? Quando olha especialmente para o Senhor Jesus, como ele sendo de fato o que é, né? Um modelo de alguém que foi fiel, que cumpriu verdadeiramente toda a lei. Jesus nunca pecou, nem em pensamento, nem em ação. O Senhor Jesus, ele de fato é o nosso modelo, ele cumpriu a lei. Né? Ele, ao morrer na cruz, ele morreu no nosso lugar. Ele cumpriu a lei até as últimas consequências em nosso lugar. E é por isso que nós somos aceitos por Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos aceitos pelo Senhor, pela obra suficiente de Cristo na cruz. Isso não significa que nós podemos então viver de qualquer maneira porque estamos debaixo da graça, né? Muito pelo contrário. O Senhor, até na exortação ali que Paulo está fazendo em Romanos, capítulo 6, ele fala sobre mortificarmos a nossa carne. Antes nós oferecíamos os membros do nosso corpo como instrumento de injustiça, mas agora devemos oferecer como instrumento de justiça. O pecado não nos dominará porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estar debaixo da graça não significa viver de maneira libertina. Estar debaixo da graça é justamente reconhecer o valor da lei que apontava para Cristo o tempo inteiro e que ainda se faz presente, sobretudo, nos dois maiores mandamentos ali, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. O cumprimento da lei, uma vida que glorifica a Deus, a ética do Senhor. Nós somos capacitados a encarar a lei de maneira bíblica, nos deleitando nela ao mesmo tempo em que admitimos a nossa fragilidade e de que por nós mesmos nós somos incapazes de colocá-la em prática. Né? O apóstolo Paulo fala, se não fosse a lei, ele não teria nem conhecimento do pecado.
A lei, ela tem uma utilidade, meus irmãos, né? Ela aponta para a nossa incapacidade, para o fato de que verdadeiramente nós não somos dignos, nós não somos fiéis ao Senhor, porque a nossa capacidade de corromper e de corromper cada item da lei, né, ela vai até o infinito. Eu e você, né, somos transgressores da lei e por isso não somos dignos, né, diante de um Deus que é santo, que é justo. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, né, que Ele não veio revogar, Ele não veio nos tirar e nos colocar num mundo onde cada um faz o que bem entende, num mundo onde já não tem mais absolutos, onde a verdade é relativa. Não, o Senhor nos chamou para um viver de obediência aos seus mandamentos. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Que agora nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, certo? Não precisamos matar nenhum animal. O Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal, né? Ele morreu no nosso lugar de uma vez por todas. Ele adentrou aos céus para que nós pudéssemos ter livre acesso ao nosso Deus, né? Então, que nós possamos considerar a integralidade, né, da palavra do Senhor em todos os seus aspectos, né? Toda ela é útil para a nossa repreensão, para a nossa instrução, né, para a nossa exortação, né, para o nosso crescimento espiritual. Nós devemos utilizar, né, aplicar a palavra dela por completo, né, nas nossas vidas. Mas que bom, então, que podemos viver uma vida na confiança, né, no descanso que a graça do Senhor Jesus nos traz. Eu espero que o Senhor possa acalmar o seu coração, possa ministrar na sua vida através de tudo que Ele tem aqui no Sermão do Monte, através da sua explicação correta que Ele passa a dar a partir do versículo 21, né? Então hoje esses versículos eles servem como uma introdução. Eu não vim revogar a lei. Deixa eu explicar para vocês o real significado da lei, a profundidade dos mandamentos do Senhor, né? Que tem a ver com o coração, que tem a ver com as motivações e não só com o exterior, não só com o exterior. Então que o Senhor nos livre de uma religiosidade, né, que leva em conta só o que é externo, só a aparência, né, mas que possamos viver em verdade, né, que o Espírito Santo nos confronte a viver, a adorar a nosso Deus em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Que uma boa semana para você e logo mais às 18h30 a pregação então da mensagem, dando continuidade às cartas em 1 João, tá bom? Então espero que a nossa internet esteja boa, né? Mas se ela não estiver, aguenta, porque fica o vídeo gravado ali e depois você pode olhar sem nenhuma interrupção, tranquilamente, tá bom, queridos? Então que Deus nos abençoe e um bom domingo para você.